I believe in America. America has made my fortune. A abertura de um filme é muito importante. Ela pode definir a atenção que a plateia vai dar para a obra. Encontrar o tom certo para se começar um filme tão complexo como O Poderoso Chefão não foi uma tarefa fácil. Quem acompanha o canal já sabe o meu amor por esse filme. Eu já fiz alguns vídeos sobre ele aqui, então se inscrevam para conhecer mais. E hoje eu decidi analisar o começo de O Poderoso Chefão. Como as escolhas do diretor criaram um resumo perfeito do que está por vir. Antes, um breve resumo do que vamos ver. Essa cena pode parecer um simples diálogo entre dois personagens. Um homem honesto que veio da Itália para viver o sonho americano teve a sua filha agredida por dois rapazes que tentaram abusar dela. Ele recorreu à polícia e à justiça do país e viu os dois homens saindo livres, sem qualquer tipo de sentença. É nesse furo de justiça que homens como Don Corleone criam seus impérios. A segurança oferecida por ele é mais forte e perigosa do que qualquer outra, e tudo que ele pede em troca é a possibilidade de cobrar um favor um dia. A relação entre os dois nessa cena é o resumo excepcional de toda a cultura envolvida na máfia italiana. Mas esse não é um simples diálogo onde a câmera troca de um para o outro. A direção do Francis Ford Coppola traz uma classe diferente para o que estamos prestes a ver. Quando ele escrevia o roteiro, pensava em começar o filme com o casamento. Já pensou se isso tivesse acontecido? O ritmo que seríamos apresentados ao filme seria completamente diferente. A energia seria muito alta, mas também poderia ser muito confusa. Nós não entenderíamos muito bem o que estávamos vendo, e por ser uma longa sequência, isso poderia ser um problema. Nós precisávamos ser apresentados a esse universo de uma nova forma. Um dos amigos do diretor sugeriu que ele fizesse um começo de maior impacto. Então ele pegou no livro a história que mais o interessava de todas as reuniões que o Don Corleone fez. Ele achava essa dinâmica das pessoas virem pedir favores no dia do casamento da filha do anfitrião muito forte. E a história do Bonacera definia a história do italiano na América, seus sonhos e maiores pesadelos. Nós temos o começo com uma música que viria a ser um grande clássico, sendo tocada antes mesmo do primeiro frame. O filme começa com um monólogo muito poderoso e sombrio, onde entendemos que o sonho americano pode sim ser interrompido. Para essa cena, além de um texto muito bem construído, o Coppola contou com uma atuação muito forte que impressionou até mesmo Marlon Brando. E uma lente zoom que na época era considerada de alta tecnologia, sendo inicialmente um close-up, com a câmera muito perto do rosto do personagem, se afastando e ficando atrás do ombro do Don Corleone, isso é um over the shoulder, que vira por fim um two-shot, quando os dois personagens são vistos no mesmo frame. E por que o movimento da câmera é tão importante nesse começo? Nós começamos o filme sobre a máfia italiana com o rosto de um italo-americano honesto. E isso era muito importante para o diretor, ele não queria falar que todos os italianos eram mafiosos. Ele mostra um homem que seguiu as leis, mas está desesperado por vingança. O Coppola começa o filme mostrando que existem pessoas boas nesse contexto, mas que podem ser obrigadas por motivos diversos a se relacionarem com a máfia. Ele começa a cena sozinho, se impondo, é um homem forte. Mas a câmera vai se abrindo e mostrando a impotência dele naquela situação. Quanto mais o quadro se abre, mais fraco o homem fica. Uma mão entra em quadro e com um leve gesto comanda outro homem. Nós temos a primeira informação de que existe poder em frente ao homem em lágrimas. As primeiras palavras do Don Corleone são ditas de costas para a câmera. Ele queria saber por que o homem foi à polícia e não até ele primeiro. Então, o homem desesperado fala no ouvido do Don Corleone o que não tem coragem de pedir em voz alta. O monólogo serve como apresentação não só da história desse personagem e tudo o que ele representa, mas também do poder do Don Corleone. Ele pode resolver o que a justiça não consegue. E assim temos o primeiro corte do filme para o rosto do Marlon Brando. E aqui se inicia um novo jogo no roteiro. A tarefa de apresentar um personagem como Don Corleone não é fácil. A primeira cena de um personagem traz muitas informações para o público. Nós podemos gostar dele, nos conectar imediatamente ou simplesmente não conseguir sentir nada. O que é um grande perigo, já que estamos falando do protagonista do filme. E aqui existe uma sutileza fantástica.
O corte após o take que acabei de analisar é perfeito. Ele acontece com o movimento da cabeça do Don Corleone, o que o transforma praticamente em um corte invisível, mesmo que seja uma quebra total do ângulo que estávamos vendo, e também é a primeira vez que o personagem é visto de frente para a câmera. Aqui nós já temos os primeiros segundos da atuação fantástica do Marlon Brando. Ele toma tempo para dar a sua fala. Ele fica visivelmente incomodado e ofendido com o pedido que foi feito. E o corte que vem a seguir também é muito preciso. Até então só tínhamos posicionamentos de câmera muito próximos dos personagens. Então, após o Don Corleone negar o pedido, o Coppola decidiu mostrar para a plateia o ambiente em que estávamos. Ele faz um plano geral e mostra quem está naquela sala. Isso dá um contexto maior para a plateia. Agora, nós saímos daquela escuridão total e entendemos que esse diálogo acontece em um escritório com outras pessoas observando. A demonstração de poder do Don Corleone já foi estabelecida com sucesso, mas agora é necessário apresentar a dualidade desse personagem. O diretor decidiu, no dia que eles estavam gravando, dar um gato nas mãos do Marlon Brando. Isso traz uma relação completamente diferente para a cena. Enquanto eles debatem um assunto muito pesado, o Don Corleone faz carinho em um gato. Uma relação de poder e bondade que o personagem carrega durante todo o filme. A dualidade perfeita é construída aqui. Outra dinâmica que entendemos é que para esse homem, o dinheiro não tem o mesmo valor que o respeito e a possibilidade de pedir futuros favores. Essa é uma outra característica muito forte da relação do Don Corleone com todos à sua volta. Eles o respeitam como um familiar e não como um gangster. Mas isso não acontece rapidamente nessa cena. Na verdade, existe um conflito entre os dois personagens. A dinâmica é simples. O Bonacera quer pagar por justiça. Ele tem o dinheiro e precisa de alguém que faça o serviço. O Don Corleone quer respeito. O posicionamento dos dois é muito importante nesse momento. O Bonacera se mantém em pé, ele se sente superior, está pedindo um serviço sujo para alguém que também considera sujo. Então, mesmo depois de todo o discurso do Don Corleone, ele ainda quer saber quanto precisa pagar. Para ele, é tudo uma questão de dinheiro. A câmera o pega olhando de cima para baixo do Don Corleone, que precisa se levantar para estabelecer a relação do jeito que quer. Como um leão, ele se aproxima lentamente da presa. Os seus comparsas se espalham pela sala. O som de um relógio que antes não ouvíamos agora dá um novo ritmo para a cena. O que está prestes a acontecer era apenas uma questão de tempo. O Bonacera não tem outra escolha além de se curvar e aceitar o que já sabia que iria acontecer quando ele entrou naquele escritório. Ele se torna um dos protegidos de Don Corleone e agora lhe deve um favor. E com essa abertura, nós entendemos toda a dinâmica e política envolvida nos relacionamentos que estão por vir. Esse começo não só nos prende, como nos carrega para o mundo de O Poderoso Chefão. E por mais que o casamento também seja uma sequência muito bem feita, apresentando a dinâmica de vários personagens além da sua cultura, era necessário para o Coppola, antes de apresentar toda aquela loucura que estávamos por ver, ir para o escuro e apresentar um dos protagonistas mais marcantes de todos os tempos.